Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Na live de hoje eu quero te contar 3 lições que eu aprendi quando eu saí do mundo corporativo. Para você que tá aqui comigo e não me conhece ainda, eu sou Karine Queda e eu ajudo você que quer ajudar empresários e empreendedores a ter mais confiança e um método para fazer isso. Qual é a primeira lição que eu aprendi quando eu saí do corporativo? A primeira coisa que eu aprendi é: existe vida além do corporativo. O que é isso que eu entendi, gente? De verdade, pra mim, enquanto eu estava no corporativo, o único mundo que existia, a única forma que existia de trabalhar era aquela. Eu não podia imaginar, na época que eu estava no corporativo, que era possível fazer dinheiro de outra forma. Não sei você, mas eu trabalhei muito tempo no corporativo, gente. Então a minha cabeça foi moldada para isso, sabe? E aí, o que eu percebi quando eu saí do corporativo? Que tem muito mais vida do que isso. Hoje eu percebo que eu tenho uma vida muito diferente do que a que eu tinha no corporativo. Não significa que eu trabalho pouco, eu trabalho pra caramba ainda hoje, mas tem coisas que são diferentes. Quando eu falo que existe vida fora do corporativo, é porque hoje eu, Karina, acredito que eu vivo muito melhor do que quando eu estava no corporativo. E por que eu tô te falando isso? De verdade. No primeiro ano que eu saí do corporativo, quando eu fui fazer uma avaliação depois de um ano que eu estava fora do corporativo, eu falei, gente, como foi esse meu ano? O sentimento que eu tive neste ano que eu saí do corporativo foi: caramba, parece que eu vivi 5 anos em um. Por quê? Porque o ritmo da vida fora do corporativo é outro. A sensação que eu tive no primeiro ano que eu saí do corporativo é que eu fiz muito mais coisas na minha vida do que eu tinha feito nos últimos 5 anos de corporativo. De verdade, eu não aproveitava os meus dias. Eu não planejava os meus dias. Sabe por quê? Porque o planejamento do meu dia, na época que eu estava no corporativo, vou trabalhar. Esse era o planejamento. E esse vou trabalhar acontecia ao longo do meu dia coisas que apareciam lá no escritório para fazer. Eu tinha uma meta para cumprir? Tinha. Eu batia minhas metas? Batia. Mas eu não olhava para mim. Eu não olhava para minha vida. E não quer dizer que eu não fazia nada para mim, não. Eu estudava, eu fazia inglês, eu fazia espanhol, eu fazia pilates, eu fazia um monte de coisa para mim. Mas eu acho que eu não olhava a minha vida mais para frente. A partir do momento que eu decidi abrir a minha empresa, o que aconteceu? Eu já tinha que trabalhar para conseguir os meus clientes para poder faturar. Isso, de verdade, eu não precisava fazer no corporativo. O meu dinheirinho estava ali sempre. Eu não precisava ficar pensando, como eu vou conseguir cliente? O que eu vou fazer para conseguir cliente? Como eu vou conversar com os meus clientes? Eu não precisava pensar em nada disso quando eu estava no corporativo. Só que tem várias outras coisas que eu tenho na minha vida hoje e que superam tudo isso de ter que achar cliente. Ter cliente foi ficando cada vez mais fácil. A segunda lição foi que a gente pode usar os conhecimentos que a gente adquiriu lá no corporativo. E se a gente aprender uma forma eficiente de usá-los, a gente pode decolar muito com tudo que a gente aprendeu no corporativo. E aí, não sei você que tá aí comigo, mas eu achava, quando eu estava no corporativo, que eu não sabia quase nada. O que eu fiz para sumir com essa minha trava? E não sumiu rápido, posso te dizer. Eu trabalhei ao longo de 4 anos junto com o corporativo sendo mentora. E eu fui entendendo como essa vida era. Fui entendendo, fui tendo clientes, fui aumentando o meu preço. O que aconteceu quando eu saí do corporativo? Não que fosse fácil, mas eu já tinha aprendido, eu já tinha treinado como conseguir clientes. Então, quando eu saí do corporativo, depois dos 4 anos, eu já sabia muito mais como conseguir clientes. E nem assim foi fácil. Porque no começo, tinha meses que eu tinha muitos clientes. E tinha meses que eu tinha 0 clientes. Isso aconteceu, esse sobe e desce. Por isso, eu sempre falo para vocês a importância da gente ter um planejamento financeiro para nossa transição de carreira. Por quê? Quando a gente se planeja financeiramente, quando a gente sabe que não vai passar fome, quando a gente sabe que não vai passar necessidade, é muito mais fácil você fazer essa transição.
Agora, se você faz a transição, que eu costumo brincar, é quem faz a transição no laço, ou porque já tá doente, porque realmente não aguenta mais ficar no corporativo, a gente pode ter um problema a mais, que é a falta de dinheiro. E vamos combinar que a falta de dinheiro faz a gente parar de pensar? Então, eu pude fazer a minha transição, fazendo um planejamento financeiro, que eu podia viver 1 ano e meio sem trabalhar, que ainda assim eu não morreria de fome. Então, eu acredito, gente, de verdade, que trabalhar com 2 coisas, claro, usa nosso tempo, a gente fica mais cansado, mas pode ser temporário. Você vai colocar o tempo que você vai investir em cada uma das coisas. E aí, eu vou falar agora do terceiro ponto que me fez pensar, né, da terceira lição que eu aprendi saindo do corporativo. Tem coisas mais importantes na vida além do trabalho. E muito louco, né, você olhar isso. E quando eu falo tem coisas muito mais importantes na vida além do trabalho, é porque enquanto eu tava no corporativo, de verdade, eu tinha uma visão de trabalho, de que trabalho era tudo na minha vida. E com a visão de que trabalho era tudo na minha vida, eu perdi várias coisas que eram importantes pra mim, mas eu não soube dar valor. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas eu tive 3 casamentos e os 3 não deram certo. Que eram pessoas importantes na minha vida. Só que não deu certo. Por quê? Porque a Karina aqui dizia, tô trabalhando, trabalho é mais importante. E ignorava aquela pessoa que estava do meu lado. Família, eu via muito menos a minha família do que eu vejo hoje. Por quê? Porque trabalho estava sempre em primeiro lugar. Hoje eu consigo conciliar o meu trabalho com as pessoas importantes para minha vida. Hoje eu falo que eu faço de tudo para continuar tendo essa vida que eu tenho hoje de trabalho e não voltar àquela vida antiga que eu tinha de trabalho. Por quê? Porque hoje eu posso estar com pessoas que eu amo, na hora que eu quero, no tempo que eu quero. É só me programar. Não é tipo dar na louca, não vou trabalhar porque eu vou passear. Não. Quando eu tava no corporativo, gente, uma das coisas que eu ficava mais chateada era a família inteira falar: vamos viajar por causa do aniversário da Larissa. Eu falava: vixe, não pode ir, não posso ir porque eu vou estar trabalhando. Isso me deixava mega chateada quando eu tava no corporativo. E foi um dos empurrõezinhos que me fez pensar em fazer alguma coisa diferente de estar ali no escritório das 9 da manhã até 10, 11 horas da noite. Então, você que tá aqui comigo, que tá no corporativo ainda, mas tá meio cansado do que faz, ou tipo, nem tá cansado do que faz, mas quer conhecer alguma coisa diferente? Que tal usar sua experiência e trabalhar um pouquinho como mentor de negócios?